Olá, pessoal! Tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o concurso do Ministério Público do Trabalho. Concurso aberto, edital divulgado, datas divulgadas, tem prova discursiva, então a gente tem bastante coisa para conversar hoje, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em todas as informações que eu separei para a gente poder conversar um pouquinho sobre a redação no concurso do MPT. Vamos lá, então? Olha só que bacana, né? Você que deseja trabalhar aí no Ministério Público do Trabalho, você que vai fazer esse concurso. Então, a organizadora para essa prova é a própria Secretaria da Comissão de Concurso. No edital tem o nome de todas as pessoas responsáveis pela elaboração das provas. O concurso a que eu me refiro é para a vaga de procurador e, segundo o edital, são 4 vagas assim distribuídas. Então, você que deseja ser procurador e está inscrito nesse concurso, há uma vaga em Belo Horizonte, há uma vaga em Curitiba, há uma vaga em Brasília e uma vaga em Goiânia. Qual é a exigência de escolaridade para esse concurso? Especificamente formação em Direito, né? Nível superior, portanto, e a prova está marcada para o dia 8 de março de 2020. Então, há um tempinho ainda para que você possa se preparar com bastante atenção, bastante capricho, bastante cuidado para esse concurso. Remuneração generosíssima, né? Generosíssima, mas aí a concorrência também acaba sendo bastante acirrada. Por isso, você precisa entender como o concurso vai se organizar, né? E pegando agora, puxando sardinha para o meu lado, você também precisa entender como fazer uma excelente prova discursiva para poder mandar muito bem nesse concurso. Vamos dar uma olhadinha, então, nas etapas do concurso, porque há uma organização bem segmentada de provas eliminatórias e classificatórias, e, em alguns casos, apenas eliminatórias. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá. A primeira etapa. Então, esse concurso está organizado em 5 etapas. A primeira etapa é a prova objetiva. A segunda etapa é o que nos interessa aqui hoje, é a prova discursiva. Terceira etapa, a prova prática. Quarta etapa, a prova oral. E a quinta etapa é uma prova de títulos. Eu falei eliminatória, classificatória. A prova de títulos é classificatória, tá? O que a gente tem que cuidar aqui em relação à prova discursiva? Porque essa é a grande pergunta para a nossa conversa de hoje. E como costumam ser as provas discursivas nesses casos? Veja que nós estamos falando de uma formação acadêmica específica, você precisa ser formado em direito, então conhecimentos específicos são cobrados nesse tipo de prova. Como é que eu me preparo em conhecimentos específicos? Algumas bancas, e quando a gente começa a observar bem de perto essas bancas, costumam agir da seguinte forma, e eu creio que com esse concurso do Ministério Público do Trabalho não vai ser diferente. Os temas que são trabalhados nas provas discursivas têm uma relação muito próxima com a atuação do cargo. Então, o que é mais interessante, o que é mais recorrente, o que é mais importante para quem vai ocupar um cargo de procurador no Ministério Público do Trabalho? Qual, né, ou quais as áreas que são mais recorrentes, conhecimentos são exigidos de forma mais recorrente. E é nesses tipos de conhecimentos que você deve focar as suas atenções, porque a prova discursiva para este tipo de cargo exige conhecimentos específicos. Então, conhecimentos específicos, aquilo que você estudou na sua formação acadêmica como bacharel em Direito. Então, tem que ficar de olho em leis? Sim, eu preciso transcrever leis? Vai dependendo do que vai estar sendo perguntado, mas normalmente não a transcrição da lei, mas o entendimento, com certeza, a aplicabilidade, sem dúvida. Então, estudar para a prova discursiva tão específica, tão direcionada, pressupõe 2 caminhos. O primeiro voltado aos conhecimentos específicos que são inerentes à sua própria formação acadêmica. E o segundo, que não pode ser desconsiderado, são os conhecimentos relacionados a nossa língua. Afinal de contas, você vai precisar escrever e precisa escrever com correção, com clareza, com objetividade, com coerência, com coesão. E aí
é a parte que a língua portuguesa vai te ajudar, vai só somar, né, a esses conhecimentos específicos que você já tem. É evidente que o que tem um peso muito maior na correção e na avaliação da questão é a assertividade em relação ao conceito. Mas os conhecimentos da língua, eles também são valorados, não em igual proporção aos conhecimentos específicos, mas num concurso como esse, para uma vaga, claramente você não pode se permitir cometer equívocos linguísticos ou gramaticais ou vocabulários para ser prejudicado, né? Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta: como costumam ser as provas discursivas nesses casos, voltadas a conhecimentos específicos? Segundo o edital, certo? Ele não nos traz muita informação em relação a critérios de avaliação ou a estrutura propriamente da prova. Então, a gente conta com o quê? Com provas anteriores, né? Com outros concursos semelhantes para poder traçar um perfil e nos preparar ao que está por vir. Mas, segundo o edital, é uma prova eliminatória e classificatória. O que isso significa? Fique bem atento a isso. A nota vai ser computada, então é a segunda de 5 etapas, a nota vai ser computada e ela é eliminatória porque você vai ter uma nota mínima a ser alcançada, que geralmente fica em torno de 50% a 60% do peso da prova. Essa é outra informação que também não encontrei no edital, mas a previsão de divulgação de prova da segunda etapa em data posterior. Por quê? Porque a prova está prevista, a parte objetiva, vamos voltar aqui, ó, 8 de março, né? Mas a prova discursiva está prevista para 10 de maio. Então, prova objetiva já vai fazer uma peneira bastante grande. Depois, né, aí tem o tempo hábil, o próprio edital, dê uma olhada no edital. Se você está interessado nesse concurso, corra lá. O próprio edital, ele traz todos esses prazos já pré-definidos, né? E tem um momento de divulgação, edital de prova de segunda etapa, de convocação e possivelmente de orientações mais precisas. Mas já está no edital que as questões, veja, questões da prova discursiva normalmente é uma quantidade maior. Eu já vi prova discursiva de conhecimentos específicos cobrar 20 questões. Prova para delegado, Rio Grande do Sul, 5 questões de cada uma das 4 áreas de direito que estavam sendo cobradas ali. Então, são questões, sim, se prepare para escrever bastante, porque você vai ter um dia só para isso. As questões vão versar sobre tópicos das matérias dos grupos 1 e 2. E esses grupos 1 e 2 está lá no edital e eu trouxe aqui para matar a curiosidade. Então, a discursiva, para quem vai, né, após a mensuração ali da primeira etapa, quem vai ter possibilidade de fazer essa segunda etapa, 10 de maio é a data prevista. O que está no grupo 1? Direito constitucional, direitos humanos, direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil, direito de empresa, regime jurídico do Ministério Público. Esse é o grupo 1. Professora Dani, onde você encontrou isso? Edital. Tudo isso está no edital. E o grupo 2 é menorzinho, né? Direito processual civil e direito administrativo. Então, as questões, esse é o grupo 2, as questões da prova discursiva, para quem vai fazer o concurso do Ministério Público do Trabalho, versam sobre essas áreas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos, 9 assuntos. E eu sei, antes que alguém diga, professora, você é louca, direito constitucional é um monte de informação. Eu sei, é coisa pra caramba. E muita leitura, muito conhecimento, mas a gente também não pode negar o fato de que fez parte da tua formação acadêmica. Então, são conhecimentos que você precisa ter pelo menos uma familiaridade com ele. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Existem provas específicas como essa, que liberam o uso de coletâneas, né? Existem provas que não. Aquelas que liberam ainda trazem algumas ressalvas em relação ao tipo de material que você pode levar. Então, é muito importante que você fique atento aos prazos, capriche na primeira etapa, migre, passe para a segunda e veja todas as informações que vão ser disponibilizadas quando da divulgação daqueles candidatos aptos a passarem pela segunda etapa. Além disso, focar em questão textual, linguagem,
vocabulário. Veja que é um concurso que exige como grau de escolaridade o nível superior. Então, o seu examinador está esperando que você tenha um vocabulário que seja condizente com quem tem uma formação acadêmica nível superior em direito. Então, tome muito cuidado com isso, cuidado com os preciosismos, ponha-se no lugar do examinador. Né? É um ponto bem importante que a gente não pode desconsiderar também, diz respeito à sua postura. Se você quer, veja, se você quer fazer parte, ingressar nessa carreira, já vá para a prova pensando como um procurador do Ministério do Trabalho, ok? Isso vale muito a pena e eu tenho certeza que vai fazer diferença. Era isso que eu tinha para conversar hoje. Espero ter ajudado a você que está aí nos assistindo, nos acompanha. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho que aparece aí embaixo, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve pra gente. É sempre um prazer receber os comentários de vocês e atender, lógico, na medida do possível, aos pedidos, tá certo? Um beijo grande para todo mundo, sucesso se você está inscrito aí no concurso do Ministério Público do Trabalho e a gente se encontra no próximo, o que cai na prova discursiva. Um beijo grande e até lá!